Olá, sejam muito bem-vindos ao FIFA Nerd Esportes Cultura Pop. Vamos falar um pouquinho sobre seleção brasileira, o pós-Copa. Vou analisar a pós-Copa aqui e vocês que acompanham o canal vão saber exatamente aquilo que nós aqui da redação do FIFA Nerd Esportes pensamos sobre a seleção brasileira, futuro, adversários, enfim. Então fica até o final, assista o vídeo, pois nós vamos realmente mostrar para vocês aqui uma análise bem interessante sobre a seleção brasileira. Analisando o pós-Copa da seleção brasileira, temos aí imagens de vários momentos interessantes, dois lamentáveis, alguns de conquistas de adversários, o futebol africano superando a seleção brasileira. O interessante é que o Tite ele deixou a seleção brasileira e essa imagem final aí do Marquinhos sendo consolado pelo jogador da Croácia, que representou o que é essa imagem? Certamente um fim de ciclo e uma derrota da seleção brasileira diante de uma Croácia que recentemente acabou sendo aí vice-campeã da Europa. Ou seja, surgiu o campeão. A Argentina também foi acordada pelo Brasil também. A Copa América 2021 fica lembrada aí por jogadores importantes de um lado do outro. O Brasil de Tite contra a Argentina de Scaloni, quer dizer, Tite que trabalha há muitos anos na seleção brasileira, o Scaloni iniciando como técnico e aí a Argentina a partir dali ganhou, conquistou. Inclusive o Scaloni foi considerado o melhor técnico do futebol mundial naquela ocasião. Então temos aí esse retrospecto entre Brasil e Argentina, né? Os adversários, por exemplo, o Uruguai com Bielsa fazendo renovação da seleção, novo ciclo, outro argentino, Guilherme Barros Esqueloto dirigindo a seleção do Paraguai, e também adversários como o Félix Sanches no Equador, o Eduardo Berizzo no Chile, o Nestor dirigindo a outra seleção. Então, falar um pouquinho da seleção brasileira, voltando a essa imagem aí, então realmente mostra que o Brasil de um tempo para cá tem ficado de cabeça abaixo, ou seja, perdido muito. Aí na Copa, por exemplo, imagem contra Camarões, imagem contra a Croácia, foram derrotas no Brasil, onde nós jogamos com a time reserva contra Camarões e perdemos para a Croácia. Imagem da Croácia comemorando, o Brasil que tinha uma expectativa muito grande, acabou a Copa do Mundo aí, muita decepção, trabalho de 6 anos praticamente, e nós não conseguimos então aí passar em uma semifinal. A base que nos deu esperança, com jogadores jovens, uma seleção renovada, bons jogadores, inclusive aí, talentos, né? Neymar e Vinícius Júnior, dois jogadores de gerações aí, e a esperança ao torcedor brasileiro, de repente, quem sabe no futuro, ver os dois juntos jogando novamente, crise da Copa, eles não atuam juntos. E o Richarlison também, que é o nosso 9, que está aí vivendo um momento de crise, né? O Richarlison não vem bem, nosso camisa 9, mas são a geração de jogadores que nós podemos acreditar que pode dar resultado. Começa a história da seleção brasileira, a reposição de técnico. A primeira ideia era o Xavi, assim, chegar auxiliar do Tite para depois assumir a seleção, não deu certo. O Muricy também recusou. Então passamos a ter o Ramon Menezes da Sub-20 dirigindo a seleção principal e o que tem vindo até aqui desde a saída do Tite e o trabalho do Ramon Menezes. O futebol brasileiro é cada vez mais empobrecido, muito ineficiente. A expectativa é de que Kaká, junto com o Carlos Ancelotti, assuma a seleção brasileira a partir do próximo ano. Vamos ver no próximo dia 30 o que vai vindo daí. Mas especularam-se muito sobre Fernando Diniz, Luiz Henrique, Abel, Jorge Jesus, Dorival Júnior, Mano Menezes, foram nomes especulados para serem treinadores da seleção brasileira principal, cada um com seus pontos positivos, negativos, mas o importante é que a CBF mira o Carlo Ancelotti. Então, pensando no Carlo Ancelotti e no Abel Ferreira, nós temos aí, então, condições de continuar vendo e analisando que são bons nomes aí. Então, a seleção pensou em alguns técnicos estrangeiros, alguns técnicos brasileiros, mas o Carlos Ancelotti, sem dúvida, é aquele que mais domina. Retrospecto aí, então, Tite, seleção brasileira cabeça baixa, Ramon Menezes, seleção brasileira também cabisbaixo, ou seja, um ciclo que nós temos aí de praticamente um ano para cá, onde a seleção brasileira não encanta e simplesmente vem conseguindo crescer grandes seleções. Temos algumas imagens aí do canal Paulo Fute, né, do jogo entre Brasil e Senegal. Veja aí um pouquinho de alguns lances para a gente analisar a parte de campo, para ver como o Senegal, no toque de bola, na habilidade dos jogadores, conseguem envolver o time brasileiro que não consegue pegar na bola, troca de passes curtos, tic-tac. O Brasil muito encurralado aí, Senegal achando alternativas para jogar. Então tudo isso mostra que realmente nós estamos muito despreparados. Nós temos jogadores que jogam em grandes clubes, jogadores que atuam em grandes seleções, são capitães, jogadores importantes nos seus clubes, mas na seleção brasileira até aqui
Desde a gestão do Ramon Menezes iniciou, o Brasil convoca os seus principais jogadores, mas em campo os adversários, principalmente as seleções africanas que nós enfrentamos nos últimos tempos, têm conseguido com habilidade, toque de bola e até mesmo alguma técnica que era a origem do futebol brasileiro, superar o Brasil. Veja o Brasil sendo superado pela técnica. Veja aí o Sadio Mané com toda habilidade, toque de bola, drible. O Brasil que realmente foi campeão 5 vezes do mundo com essa habilidade e agora sofre dessa habilidade dos jogadores africanos que estão cada vez mais sendo valorizados, jogando em grandes clubes da Europa. Então esses lances todos que a TV do Paulo Fute vai mostrando serve para nós analisarmos aqui o quanto que nós estamos realmente distante daquele futebol brasileiro. E será que o problema é só técnico? Será que nós temos outros problemas? A safra de jogadores ela é boa ou ela não é tão boa assim? Ou se é boa precisa melhorar? Mais importante que nós vemos que a comissão técnica, por mais que esteja trabalhando, quando nós vemos esses lances, podemos ver que o Brasil realmente ele não sabe o que fazer quando enfrenta adversários que pressionam. Vamos lembrar, por exemplo, a Argentina quando venceu a Copa América. Messi não fez um grande jogo, mas em lances capitais ele conseguiu superar a seleção brasileira. Tomamos o gol lá na Copa contra Camarões também, fora da defesa. Depois o Brasil sofre, vencendo 1-0 contra a Croácia, perde uma bola, ele com o adversário faz o gol. Então nós estamos sofrendo gols aí dos adversários, onde é nítido que o nosso sistema defensivo, por mais que nós tenhamos bons jogadores, eles acabam sendo surpreendidos, superados. E nem sempre nós que temos 3 grandes goleiros, Alisson, Ederson e o Everton, que dispensam o comentário, mas são chutes muitas vezes indefensáveis. Temos excelentes goleiros, mas nosso sistema defensivo precisa aprimorar e melhorar muito. Então, quando pensa-se muito no Carlo Ancelotti, por exemplo, e não nos treinadores brasileiros, talvez uma das ideias seria exatamente fazer isso. Tentar ter o sistema defensivo do Brasil um pouco mais sólido, um pouco mais firme, sofrendo menos gols, porque nós estamos sofrendo muito gols, inclusive tomamos 4 no último jogo, então por isso que se pensa que o italiano pode ser uma das soluções aí para que nós possamos ter um sistema defensivo muito mais melhorado, muito mais aprimorado, um pouco mais seguro. Nossa defesa não é segura. Pensando no nosso meio campo, a gente tem ainda dúvida. Vamos jogar com 2 volantes, com um volante. O Ramon Menezes tem trazido o Joelito para ser um volante, o Casimiro é o nosso melhor jogador, o Fred não foi mais convocado, o Paquetá brilha na Europa, até faz gols na seleção, enfim, mas a gente também precisa ter um meio campo, a formação, seja de 3 homens ou seja de 4 jogadores, mas que consigam fazer com que a seleção brasileira tenha um pouco mais de proteção na marcação, tenha toque e saída de bola e consiga também ter jogadores que possam, em jogos difíceis, meias que consigam definir a gol. Nós temos grandes opções, Bruno Guimarães é uma delas, mas precisamos aí achar o nosso meio campo, quem sabe o Neymar voltando, enfim, vamos pensar. Pensando na comissão técnica do Real Madrid atualmente, que podem vir para o Brasil, são esses profissionais que aí estão, então tem o Carlo Ancelotti, o David Ancelotti, o filho dele, Francisco Mauri, Antônio e outros profissionais que de repente podem ser escolhidos. Comenta-se que o Kaká e o Falcão poderiam ser convidados para fazer parte da comissão da seleção brasileira. Vamos ver se isso vai se concretizar de fato. Mas o importante é que nós precisamos o mais rápido possível definir essa comissão técnica para que essa comissão técnica possa fazer um trabalho, pelo menos imediato e importante, no nosso sistema defensivo. Real Madrid, se especula-se que o Xabi Alonso, que está fazendo um excelente trabalho no Bayern Leverkusen, foi jogador da casa, possa ser o próximo técnico do Bayern. Então a expectativa é essa aí, tentar no futuro voltar a ver o Brasil campeão do mundo, a última vez em 2002, já praticamente 21 anos, então é importante que nós possamos então pensar em fazer o melhor